E que bom, né, que todas as sessões tivessem plenárias, comunidade intensa aqui nesta casa. E esse tema que está sendo votado hoje, que é o projeto do vereador Noronha, do Partido dos Trabalhadores, ele é um tema também muito polêmico, ele é um tema de grande polêmica. Essa é a palavra. Por quê? Porque em algumas cidades do país já foi votado, né, entenderam que é plausível votar a proibição, né, do uso, inclusive do comércio de fogos de artifício, inclusive do comércio, algumas cidades votaram. E nós aqui, como é o caso de Passo Fundo, como é o caso de Santa Maria, como é o caso de Santa Rosa, como é o caso de Brusque, que eu estava olhando hoje da tarde, e nós aqui temos que nos debruçar nesse tema, e eu vou ler um artigo de uma estudiosa para até colocar os colegas vereadores, que aí não podem ainda se aprofundar, é óbvio que todos, da maneira que tiveram, da forma que tiveram, se aprofundaram do tema para votar hoje à noite. E eu vou ler de forma bastante rápida sobre esse artigo que ela escreve, e que é muito esclarecedor sobre isso. Ela fala assim, o título é Queima de Fogos de Artifício, espetáculo não compensa danos. É o título do artigo dela. A queima de fogos de artifício é costume tradicional em muitos países. Apesar desta prática ser apreciada por algumas pessoas, principalmente em épocas festivas, ela pode causar danos irreversíveis aos animais e pessoas, podendo ser entendida como uma forma de poluição atmosférica e sonora. Muito se fala sobre os danos causados pelo barulho dos fogos de artifício, mas o que nem todos imaginam é que, além da poluição sonora, a queima de fogos de artifício emite compostos poluentes para a atmosfera, o que também a caracteriza como uma formação de poluição do ar. História. Os fogos de artifício foram levados até a Europa pelos árabes, passando a ser utilizado na Itália no século XIV, em festividades de caráter cívico e ou religioso. Desde então, há relatos da sua utilização para diversas finalidades, principalmente em períodos de comemorações. Brasil. No Brasil, o segundo maior produtor mundial de fogos de artifício, os fogos são classificados em 4 categorias, A, B, C e D, de acordo com a quantidade de pólvora que reflete no nível do estampido, som forte. Somente o tipo A não produz estampido e, provavelmente, por isso não é tão popular entre os consumidores. A virada do ano, o Natal e outras festividades católicas de junho, principalmente na Bahia, são as épocas em que o uso de fogos de artifício é mais intenso. Nesses períodos, as entradas em hospitais ocasionadas por acidentes decorrentes da queima de fogos de artifício é mais frequente. Animais. Então, ela pontua a história aqui no Brasil, na Europa, no mundo, enfim, animais. Os principais problemas causados a animais em decorrência do barulho de fogos de artifício são reações comportamentais como estresse e ansiedade. Há casos que se resolvem apenas com o uso de sedativos, ou podem culminar em danos físicos e até a morte. Entretanto, como na maioria das vezes, são utilizados no período noturno, os efeitos causados aos animais, principalmente aos silvestres, são difíceis de serem percebidos e quantificados, o que indica que os impactos nocivos dessa atividade dos animais são subnotificados, ou seja, não há aí um levantamento. O barulho associado ao medo desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta ou fuga, observada por meio do aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica, dilatação da pupila, piloereção e alterações no metabolismo da glicose. O animal com medo procura se afastar do barulho, tentando se esconder dentro ou embaixo de móveis ou espaços apertados. Pode até tentar fugir pela janela, cavar buracos, tornar-se agressivo, apresentar salivação excessiva, respiração ofegante, diarreia temporária, urinar ou defectar
involuntariamente. As aves podem abandonar seu ninho em revoada. Durante a tentativa de fuga do barulho causado pelos fogos de artifício, podem acontecer acidentes como atropelamentos, quedas, colisões, ataque epilético, desnorteamento, surdez, ataque cardíaco, principalmente em aves, ou o desaparecimento do animal, que pode percorrer longas distâncias em estado de pânico e não conseguir retornar ao seu local de origem. Apesar da queima de fogos de artifício ser esporádica, a preocupação com os danos provocados nos animais é legítima, pois o medo ocasionado pelo barulho dos fogos de artifício pode desencadear medos generalizados para outros ruídos de tipos semelhantes, como o som de um trovão. Pessoas, e aqui me parece, com todo respeito à Associação dos Animais, aqui é para mim o ponto mais importante. Os animais, é óbvio que têm que ser protegidos, mas as pessoas, na minha leitura, elas estão antecedentes. Em humanos, a queima de fogos de artifícios pode causar o amputamento de membros, estresse nas crianças, incômodo nas pessoas em leitos de hospitais, morte, ataque epilético, desnorteamento, surdez e ataque cardíaco. O barulho de fogos de artifício é nocivo principalmente para as pessoas com transtorno do espectro do autismo, que podem ficar extremamente incomodadas. De acordo aos dados aqui, Monteiro, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 7 mil pessoas sofreram lesões decorrentes do uso de fogos de artifício no ano de 2007 a 2017, em 10 anos, sendo 70% queimaduras, 20% lesões com lacerações e cortes e 10% amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão auditiva e perda de visão e de audição. No mesmo período, foram registrados 96 mortes em todo o Brasil. Atmosfera, aí fala da questão do meio ambiente, tá? Proibição. Algumas cidades brasileiras proíbem o uso de fogos de artifício que produzem barulho. Outras, entretanto, apenas possuem projetos ainda não aprovados sobre a poluição de fogos de artifício barulhentos. Entretanto, vale ressaltar que não é só o barulho dos fogos de artifícios que provoca danos socioambientais de grande importância. A própria queima emite poluentes significativos. Esse fato chama atenção para a necessidade de uma discussão a respeito da proibição completa dos fogos. Ela é mais radical aqui. Ela é mais radical. Uma discussão a respeito da proibição completa dos fogos de artifício e não apenas do que produzem barulho. Um minuto para concluir, vereador. Então, esse é o texto que ela traz sobre a questão dos fogos de artifícios, né? Dessa questão. E eu, como tenho 1 minuto, eu vou sintetizar. Então, doentes, os animais, os pássaros silvestres, a população autista, enfim, as pessoas, o número de acidentes com explosivos, então, resumindo, o meio ambiente, são motivos, para mim, e o avanço civilizatório. O avanço civilizatório. O avanço civilizatório, para mim, são fatores que levam a este vereador a votar favorável a esse projeto, favorável a esse projeto. Tem problema na fiscalização. Bom, o poder público está aí para isso. Acho que outras cidades já são exemplos de que esta lei é possível sair do papel. Tem que sair do papel. Não é que nem a lei dos animais aqui, que foi votada lá atrás, aqui nessa Câmara, e não saiu do papel aqui em Juí ainda de proteção aos animais. Vereador. Era isso, senhora presidente. Este vereador vota favorável ao projeto em virtude dessas colocações. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei processo número 587/2019. Com a palavra, Júnior Carlos Piaia.